Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lenz e hoje é dia de escola bíblica dominical. E a escola deste próximo domingo, dia 10 de setembro de 2023, terá por título Cultivando a Convicção Cristã. E eu já quero dizer a você que é muito importante que você entenda, participar aqui do canal somente não vale, tá? Você tem que estar lá na sua igreja, domingo pela manhã, 9 horas, na Escola Bíblica Dominical. Mas, se você gostar do conteúdo que nós postamos aqui, então você vai aí embaixo, deixa o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe com o maior número de pessoas, tá certo? Vamos pensar já na lição para ganharmos tempo, e o texto áureo da mesma diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. E aqui está uma recomendação do apóstolo Paulo ao apresentar credenciais físicas não estão impressas no papel. As verdadeiras credenciais físicas dizem respeito às atitudes. Aquilo que nós falamos não é tão importante como aquilo que nós fazemos. A verdade prática da lição, então, vai dizer: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Depois você vai ter a oportunidade de ler em casa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, os versículos 1 a 12, será o texto base que será tratado dentro de 3 temáticas importantíssimas, que é convicção espiritual, depois, no ponto 2, a convicção moral, e claro, não podia deixar de ser, no ponto 3, a convicção social, que novamente vai remeter para a temática geral da nossa lição deste trimestre. Mas a introdução da lição, ela vai dizer: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Vamos estudar nessa lição os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. E, claro, quando nós vamos pensar em um mundo que está perdido nas trevas, que jaz no maligno, nós vamos pensar logo que a igreja, como corpo de Cristo, que é a formação da junção de judeus e gentios que foram salvos pelo poder transformador do Evangelho, ela, apesar de não ser deste mundo, mas ela está nesse mundo. E esse aqui talvez seja o grande problema que se nos apresenta. Ora, somos do mundo, estamos no mundo, agora vamos para Cristo, não somos mais do mundo, mas ainda continuamos no mundo. Aquela teoria da tensão dinâmica do já agora, ainda não, ela nos explica muita coisa nesse momento. Ela quer dizer que já agora eu sou salvo, porém ainda não se revelou de forma completa e absoluta esta salvação. Por isso que eu, ainda estando no mundo, mas não sendo do mundo, eu vivo numa tensão dinâmica diária, todos os dias. É
como aquela música que cantamos vez por outra: todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações me chamam, e eu prefiro estar com Deus. Mas isso não é uma máxima absoluta. Afinal de contas, vez por outra o cristão está tropeçando, está falhando, está pecando. Não poderia, não deveria ser assim. Mas nós somos de um mundo vindouro, estamos nos preparando para morar com Cristo, mas o corpo ainda é de carne, ainda habita num corpo terreno. Por isso que já agora ainda não. Já agora somos santos, ainda não se manifestou a nossa santidade de forma completa. Então essa dinâmica a que nós somos submetidos, ela precisa formar em nós a temperança, ou seja, seremos temperados dentro deste propósito de forças opostas diariamente. Qual é o propósito disso? O propósito é que levemos experiências conosco quando partirmos para a eternidade. O primeiro tópico da nossa lição: convicção espiritual. E aí ele vai tratar sobre o poder do Espírito, a confiança em Deus e a fidelidade na pregação, tratando logicamente da vida de Paulo, partindo dela como grande exemplo. Cada um de nós, eu, você, cada cristão, precisa ter esta confiança. Não pode se levantar alguém para pregar se ele não tiver certeza da sua salvação. Não deveria frequentar uma igreja cristã e apresentar-se como membro alguém que não estivesse disposto a morrer pelo Evangelho. E isso nós só adquirimos quando de fato tivermos uma entrega total e uma intimidade com Deus. Reiteradas vezes, pessoas nos procuram dizendo: estou com esse ou aquele problema, e há muitos problemas que o Anador resolve, a aspirina resolve, outros problemas precisam de uma intervenção um pouco mais contundente, aí um médico, um cirurgião vai resolver, um tratamento de quimioterapia resolve. Mas existem problemas que não é o médico, não é o advogado, não é o policial, não é nem o próprio pastor que vai resolver. Existem problemas que só passando uma noite na presença de Deus, sabe aquele dia que você diz assim: eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou fechar a porta do meu escritório, eu vou fechar, sei lá, qualquer outra porta onde eu me esconda, e só vou sair dali quando Deus falar comigo. Quem não passou por uma experiência como essa ainda, não pode dizer que já conhece o cristianismo que prega. Não conhece o Deus que serve. Porque só quem já ouviu a voz de Deus após um longo período de clamor e de lágrimas pode dizer: estou pronto para morrer por Cristo. Então é esta convicção, é esta confiança no Deus que resolve, no Deus que atende, no Deus que fala, no Deus que cuida, no Deus que supre necessidades pontuais, que nós precisamos desenvolver para poder, de fato, com uma convicção espiritual, ter esta fidelidade na pregação. E Paulo tratava muito disso. Ele disse que ele mostrava que a doutrina cristã não procedia de fábulas inventadas, condutas imorais ou artifícios para seduzir pessoas a crerem em mentiras. E, infelizmente, em nossos dias, o que nós mais vemos e percebemos, principalmente com o advento das redes sociais, é um evangelho embusteiro, mentiroso, cheio de falsas promessas, de armações, de milagres inventados, arranjados, de figurantes dentro de algumas igrejas, pagando de alguém que recebeu algum milagre ou coisa parecida.
e nós precisamos entender que isto não é evangelho de Cristo. E estas pessoas vão pagar um preço muito, mas muito pesado no acertar das contas com Deus. Jesus fala sobre esses dizendo que seria melhor que amarrasse uma grande pedra ao pescoço e se atirassem ao mar. O juízo seria menor para essas pessoas do que o que eles estão fazendo em nome de Cristo. Então precisa haver fidelidade na pregação. Às vezes, algumas pessoas aí têm coragem de me convidar para pregar nas suas igrejas, em congressos, e eu já cheguei à fase em que eu digo para alguns, olha, você tem certeza que você quer me convidar? Porque eu só sei pregar Bíblia, eu sou pastor de igreja, eu não sei pregar outra coisa, eu sei pregar Bíblia, eu não sei mentir, não sei prometer o que eu não posso cumprir, eu não sei inventar coisas espirituais que não existem, eu sei pregar Bíblia, chamar o povo ao arrependimento. E aí ainda dizem que é isso que eles querem, então bora lá. Muito bem, mas a lição ela vai tratar o segundo ponto de algo que talvez seja o mais contundente para os nossos dias. Ele vai falar sobre a convicção moral. Meu irmão, isso aqui dá lima daquela grossa, sabe aquela chamada grosa, daquela para passar no couro do cristão. Porque retidão nas ações, reputação ilibada e vida irrepreensível, barbaridade, é um negócio que está difícil de você encontrar nesses dias. Eu, certa feita, um grupo de obreiros me cercou dizendo, a fulana de tal lá, ela fez uma atitude que tem que ser disciplinada, cortada da igreja, era uma coisa relacionada a costumes. E eu olhei para o grupo e disse, bom, tá certo, vocês sabem que eu trabalho com análise de crédito, vou deixar o papel e a caneta aqui em cima e vocês anotem o CPF de vocês e amanhã eu vou fazer a consulta. Se algum dos senhores estiver sujo na praça, daí na semana que vem eu disciplino os senhores e deixo ela em paz. Se todos estiver limpinho, semana que vem eu disciplino ela como os senhores querem. E interessante que eu estou esperando, depois de quase 30 anos, o CPF aparecer na minha mão e nunca apareceram. Porque essa reputação ilibada, essa vida irrepreensível que a lição vai tratar aqui, você não encontra mais ela com facilidade. Pelo contrário, você encontra muito hipócrita que manda fazer, mas não faz. Que diz que é certo, mas não se atém àquilo que é certo para praticar também. Você encontra muito, principalmente entre pseudo-líderes cristãos, muita gente que não tem retidão nas suas ações, e há alguns até líderes que sobem diante de tribunas para vociferar de maneira contundente, bravo, né? Porque é assim, porque tem que ser assim, porque tem muitos que fazem assim, mas justamente está falando de si próprio. E aqui é um problema seríssimo. O Paulo ele vai dizer, ele enfatiza aqui, a lição diz que Paulo ele jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Eu não preciso mentir para conseguir, aliás, é uma coisa que eu tenho dito reiteradamente, cuidado com a mentira, cuidado com falsas promessas. Eu já tive situações em que eu me comprometi a fazer alguma coisa, ou visitar alguém, ou estar em algum lugar, e por puro descuido de não anotar na agenda, acabei esquecendo e deixei alguém na mão, e aquilo me pesou profundamente, porque pessoas contaram comigo e eu não passei de um mentiroso naquela ocasião, porque me esqueci de cumprir o meu objetivo, aquilo que estava proposto. E por isso hoje eu procuro anotar todos os compromissos, porque é muito ruim. A Bíblia termina nos últimos 2 capítulos de Apocalipse falando com advertências seríssimas contra os fornicadores, contra os adúlteros, contra os feiticeiros e contra os mentirosos. Ela pelo menos 3 vezes nesses últimos 2 capítulos trata acerca de duríssimo juízo que é o lago de fogo eterno para os mentirosos. Então, vamos ser retos. Aliás, se você olhar segunda carta
de Paulo a Timóteo no capítulo 3, ele começa dizendo, sabe, porém isto, nos últimos tempos, tempos difíceis, virão tempos trabalhosos, os homens serão, e aí ele trata 18 características do homem do pecado do último tempo, nada mais do que um mentiroso. Não tem gente ligando para você, mandando na sua rede social todo dia para você fazer revisão de juros, você que fez financiamento, vai se tornar nada mais, nada menos que um mentiroso, porque você contratou, quando te ofereceram dinheiro a juros exorbitantes, você disse, eu quero. Não importa, eu fui roubado, o carro levaram, eu tinha pago 6 parcelas de 48, fiquei com 42 parcelas para pagar, e muita gente me disse, inclusive cristão, não paga mais essa porcaria, deixa para lá, porque a financiadora que vai atrás do carro que te roubaram. Ora, eu pedi o dinheiro para mim comprar um carro, eu podia ter comprado uma moto, qualquer outra coisa, mas eu pedi dinheiro emprestado, eu tinha que pagar o dinheiro, não tem nada a ver com o carro, é uma questão de honra, e Paulo então vai tratar sobre isso, ter uma reputação ilibada, é muito melhor o que as pessoas falam das suas ações do que das suas palavras, né? Ok, ele vai terminar então com a convicção social, e aí vai tratar sobre 3 tópicos, que é o bem-estar comum, né? Quisera-vos comunicar-vos não somente o evangelho, mas ainda as nossas próprias almas. Isso diz respeito à empatia. Então eu tenho visto muito disso, olha, vai lá e faça. Algumas vezes até alguns líderes me procuram e dizem, pastor, lá em tal lugar tem uma pessoa, tem uma família que já congregou aqui antes, tempos passados, antes de você vir para cá, vai lá fazer a visita. Peraí, vá lá e você faça a visita, você que conhece, você sabe quem é, você que congregou junto, ou pelo menos vamos junto comigo. Por que vá lá e faça? Não, empatia, bem-estar comum, dedicação altruísta. E o altruísmo é aquele que procura dar sem nada receber em troca. Hoje, se você pedir para alguém colocar um banco no lugar, é capaz de alguém pedir dinheiro. Não, quanto é que paga para botar o banco no lugar? Não, dedicação altruísta. Tudo pelo evangelho, tudo pela salvação, tudo pelas pessoas, tudo pelas almas. Então, ele vai terminando nesse tópico dizendo, nesse sentido aprendemos que o amor sacrificial e trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. No Brasil ainda, por conta da década de 70, nós ainda sofremos os efeitos disso. Aquela história da lei de Gerson, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então, se puder passar alguém para trás, se puder enrolar alguém, se puder deixar alguém na lona, obtendo algum lucro com isso, como tem gente que faz festa e bobear dá testemunho na igreja. Olha, eu dei 10 pro caixa, comprei pão e margarina e ele me devolveu o troco de 50. Oh, glória a Deus, ganhei uma benção aí. Que triste isso, que tristes dias nós vivemos, mas está aí a proposta para você, aluno da escola dominical, a fazer a diferença no mundo que jaz em trevas. A conclusão termina dizendo, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo de temor a Deus, e sua convicção social demonstrada pela abnegação do servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Tá certo? Eu vou ficando por aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque você vai estar domingo pela manhã, 9 horas, na escola dominical aí na sua igreja. Não esqueça de curtir, deixar aquele like especial, compartilhar para muita gente. E claro, inscreva-se para que nós continuemos a crescer. Um forte abraço, tenha um excelente final de semana na presença daquele que era, que é e que sempre será o maior, o melhor e o mais fiel.
companheiro.